Boa noite, pessoal. Nós estamos aí no nosso horário, né? Às 20 horas. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu costumo sempre dizer que quando nesse tipo de trabalho sobra tudo para o orador, né? Então vamos lá começar esses minutos aí de nossa conversa. Vamos fazer a nossa prece para que nós comecemos esse trabalho realmente com o coração, com a mente, com disposição. Deus nosso Pai, Jesus divino Mestre e amigo, que nós possamos, Senhor, nessa noite, mais uma vez reunidos em seu nome, comemorarmos, Senhor, o nascimento e o aniversário de uma casa que se dedica há 22 anos a divulgar o seu evangelho sobre as luzes do Espiritismo. Que nós possamos, nesses minutos que se seguem, falarmos da sua mensagem, falarmos sobre o seu amor, sobre os seus exemplos, e que possamos todos, Senhor, reunidos nesse trabalho, vermos-nos norteados por sua presença, pelo seu exemplo e pelo seu amor. Que tudo possa transcorrer em paz e tranquilidade, que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, é um prazer estar aqui, né? Principalmente quando venho falar no 45º Conselho Espírita de Unificação, onde tenho grandes amigos, realmente, muito grandes amigos. Eu sempre gosto muito de estar nessa região, e sem falar que estou aqui hoje em nome, né, do Centro Espírita Luz e Verdade, lá de Bom Jardim, onde eu tenho mais um irmão, e nem é de coração, tá? Esse irmão é realmente de alma, é de espírito, e realmente ele mora no meu coração há muitos anos. Desde que nos conhecemos, nós nos transformamos em grandes irmãos, que é o Icelisa. Hoje, então, é um grande prazer estar aqui. O nosso trabalho hoje, nós vamos falar sobre o poder da fé. E eu já vi ali também convidados, né? Francisco Folhadella, outro grande irmão, né? A Deise, Alvina, Rogério Antônio, Leila. São todos realmente muito amigos, muito queridos realmente. Bom, pessoal, como eu disse, hoje nós estamos aqui em nome, né, do Centro Espírita Luz e Verdade, lá de Bom Jardim, e nós vamos falar do poder da fé. E falar do poder da fé, eu gostaria, antes de nós entrarmos realmente no nosso assunto, falar um pouco dessa casa, falar um pouco desse trabalho, falar um pouco dessa coragem, né, que é montar uma casa espírita, desse grande trabalho que é montar uma casa espírita, dessa dificuldade que é manter uma casa espírita viva, funcionando. Se é difícil fundar uma casa espírita, o que dizer de mantê-la funcionando durante 22 anos? Então, eu quero parabenizar a todos, né, do Centro Espírita, Luz e Verdade, que trocou de nome, né, mas ficou muito bonito esse nome, né? Eu tenho que tomar cuidado para não chamar de Bom Jardinense, né? Então, a gente se acostumou durante muitos anos ir lá participar, colaborar, assistir as palestras de aniversário. E hoje eu tenho essa grande honra de estar aqui, junto com vocês, para representar essa casa e parabenizá-los e homenageá-los nesses 22 anos de existência. É preciso fé e é preciso muita coragem, muito destemimento, muita vontade realmente para manter uma casa aberta. Bom, hoje nós vamos falar, então, do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que realmente chama muito a minha atenção. E quando o Celisa me perguntou qual o tema da palestra, eu não tive a menor dúvida, tratando-se de
de aniversário de uma casa espírita. Eu acho que esse tópico, o primeiro tópico do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o poder da fé, esse primeiro tópico, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, nós temos realmente uma demonstração do que é ter fé, do que é ter vontade. Eu vou pedir licença a vocês porque eu estou trabalhando bastante em cima do Evangelho, eu tenho estudado bastante, né? Eu tenho tido oportunidade, graças a Deus, de estudar bastante, e eu vou lendo e vou comentando, porque eu acho que nós estamos nessa fase mesmo, sabe, de estudar, de pormenorizar, de buscar realmente no Evangelho as entrelinhas, aquilo que realmente nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. E aí eu já vou emendar dizendo: não fiquem com as minhas conclusões, por favor. Né? Tirem as suas próprias conclusões, utilizem esses ensinamentos a seu benefício, a seu próprio benefício. E depois dessa nossa conversa, depois desse nosso bate-papo comemorativo, vá lá e leia esse tópico. Se você se entusiasmar, eu acho que você vai se animar. Leia o capítulo inteiro, porque o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é realmente uma conclamação à disposição, à fé, à vontade, ao poder de realizar, à capacidade de fazer com que germine em nós, em cada um de nós, essa grande capacidade de de realizar, de construir, né, de acreditar no que somos capazes. Eu vou ler e vou comentar. Talvez a gente consiga fazer um trabalho bem legal, bem dinâmico, tá bom? Vamos lá, então. Né, capítulo 19, A Fé Transporta Montanha, o primeiro tópico, o poder da fé. Então ele começa assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quanto estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Pois é, pessoal, a gente se depara muito com esse sentimento, com essa falta. Por que nós não conseguimos? Por que eu não consigo? Por que eu ainda não consigo? Por quê? Na lida, no trabalho, né, nas reuniões específicas, onde nós recebemos os nossos amigos espirituais, muitas vezes falta realmente essa fé que Jesus intitula, né, mas que nós sabemos que é disposição, que é fé, que é determinação. E eu costumo brincar, e as pessoas às vezes nem gostam muito, eu costumo brincar que quando nós lidamos com os espíritos, nós normalmente mudamos a forma de falar e nos dirigirmos às outras pessoas. Não os encaramos e não os temos como pessoas. Nós os temos realmente como espíritos, né? Como pessoas que a gente não tem muita certeza, que a gente não tem muita convicção de que realmente estão vivos, de que estão dispostos realmente à vida. E aí nós nos dirigimos a eles: ô meu irmãozinho, boa noite, Jesus está presente. E nós não utilizamos a mesma didática, a mesma disposição que nós utilizamos com as outras pessoas, com os encarnados, né? E essa mudança de disposição faz com que muitas vezes
nós não tenhamos êxito naquilo que nós nos dispomos e nos propomos a fazer em relação a eles. E muitas vezes não nos vemos, eu vou dizer obedecidos, mas talvez não seja a palavra. Não nos vemos ter sucesso diante das nossas colocações, ter êxito diante das nossas colocações com eles. Porque falta-nos essa condição, essa disposição, né, de reconhecer nele pessoas. Se certamente fossem encarnados, nós teríamos outra postura. Vamos continuar agora e buscar o socorro do senhor Allan Kardec, né, no item 2. Ele diz sobre essa passagem que eu acabei de ler, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Ele diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Né? Então, nós muitas vezes vemos pessoas realizarem coisas, ações, trabalhos, que não seria possível uma pessoa que não confia, que não acredita nele mesmo, nos seus potenciais, nas suas capacidades. E aí ele vai falar agora dessa colocação que eu acabei de ler de Mateus no capítulo 17. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Percebam bem que ele não fala na fé, porque a fé, se nós observarmos, ela é uma palavra hoje muito desgastada. Ela é uma palavra hoje que não traz mais o que Kardec nos chama a atenção e o que o próprio Cristo, o próprio Evangelho nos chama. Vejam que ele não fala daquela fé inerente ao ser humano, de acreditar em algo, de acreditar que existe um gerenciamento maior, de que existe uma divindade. Não. Ele está falando da superação através da vontade dessas montanhas, desses empecilhos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Vejam bem que nós poderíamos trocar essa fé por uma vontade, pela palavra vontade, vontade com V maiúsculo. Não é vontade realmente, não boa vontade, vontade, disposição de superar todas essas dificuldades, esses percalços, essas montanhas a que Jesus se refere nesse item especificamente. Nessa disposição que nós temos que ter para enfrentar esses desafios que a vida se nos oferece. Vejam que no último tópico ali, nas últimas frases, nas últimas linhas, ele diz: da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Ele não está falando de fé em Deus, de fé numa divindade ou numa crença. Ele está falando na fé, na vontade, na crença, naquilo que nós estamos nos dispondo a fazer, naquilo que nós estamos nos colocando à disposição para realizar. Porque ele diz que essa fé não procura os meios de vencer, porque nem acredita que possa vencer. Né? São aquelas pessoas, aqueles de nós que entramos num trabalho, num desafio. Eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vamos ver, vamos pedir a Deus para nos ajudar, para ver se nós conseguimos. Ou então, até assim, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu gostaria tanto de ajudar, mas
quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe daqui a algum tempo, né? Já estamos na casa espírita há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Vamos lá, vamos aplicar passe. Ô, meu amigo, quem sou eu? Quem sou eu para aplicar passe? Eu preciso tomar passe. Vamos fazer. Eu adoro quando as pessoas me dizem assim, Rogério, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. E eu penso comigo, meu filho, agora vai dar certo e nós vamos conseguir, porque enfrento essas coisas como um grande desafio. Não é levar para o lado pessoal, não. É de estar disposto a realizar e estar convicto de que vamos conseguir realizar. Vamos fazer da melhor forma possível. Porque se você entra desanimado em qualquer embate, em qualquer projeto, em qualquer desafio, mesmo no trabalho, você não pode esperar grandes coisas, porque você já entra derrotado. Você já entra incerto, você já entra inseguro. E aí ele continua no item 3 dizendo assim: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Aqui ele está falando de outra coisa, agora é de realizar, agora é de fazer. Lá em cima ele estava falando dessa ascendência moral, dessa disposição moral, dessa vontade, dessa confiança, dessa certeza de que estamos agindo em nome e juntos para o bem, que estamos apoiados na verdade, na boa intenção. Aqui não, aqui ele está falando, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Eu vou conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos lá. Sabe, é aquele entusiasmo, não é entusiasmo infantil. Não é o entusiasmo sem bases racionais. Não é o entusiasmo utópico, não. É aquele da certeza de que estamos agindo em nome do bem e que uma conspiração do bem age quando nos apoiando, quando nós estamos agindo bem dispostos. E aí ele continua, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Olha só. Quando você está determinado, né, isso se deve a tudo, ao trabalho na casa espírita, ao seu trabalho, aos seus projetos pessoais. Acredite em você mesmo. Planeje e vá em frente. Trabalhe. E ele continua assim, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho só para a gente. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, como no outro caso, ou seja, no caso do primeiro, do item 2 lá, né? Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Tanto quando ele diz que, né, aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras, da superação dessas indisposições, desses entraves, né, que Jesus exemplifica nesse espírito que está junto desse menino, que os apóstolos, os seus discípulos ali naquele momento, eu acredito que tenham ido mais ou menos com aquela disposição. Ô, meu irmãozinho, você pode se afastar desse menino? E ele não se afastou. E Jesus vem e diz, então, com disposição moral, com segurança, com confiança, com fé naquilo que ele está falando. E esse espírito se afasta do menino. E aqui no item 3, né, nesse primeiro parágrafo, ele diz, com disposição, com vontade, com perseverança, você vai conseguir, nos dois campos, tanto nesse campo moral, quanto nessa disposição de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Ele continua ainda no item 3.
A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Olha só, é você entrar na luta sabendo que você vai conseguir, vai fazer o melhor possível. Eu costumo dizer que se você leva a sério realmente e abraça realmente algumas propostas de Jesus, você já entra no desafio, na proposta, sabendo que vai vencer. Vamos pensar um pouco? O que ele nos diz que não coloca sobre o ombro peso maior do que você consegue suportar? De que só é dado a nós missões, trabalhos, desafios que nós podemos suportar. Ele nos diz isso. Que só coloca sobre os nossos ombros, nas nossas mãos, sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade, aquilo que nós temos condições de realizar. Então, nós já sabemos que vamos levantar de manhã e vamos chegar no final do dia bem-sucedidos. Ah, porque Jesus disse não. Porque aquilo que vem a nós, aquilo que chega a nós, aquilo que a vida nos apresenta como desafio, como percalço, como trabalho, como realização durante aquele dia, e nós fazendo a nossa parte, se nós fizermos a nossa parte, tem que trabalhar. Tem que arregaçar as mangas. Tem que realizar. Nós temos uma brincadeira interna lá entre os 4 mosqueteiros lá do Lar Abrigo Amor de Jesus, que é o seguinte, o Icelise ali deve estar assistindo a gente, ele sabe como é que funciona. Nós íamos fazer grandes eventos no Laje, porque nós paramos de fazer pequenos eventos, né? Eu não gosto de entrar em briga pequena, se é para entrar num desafio, vamos entrar logo num grande, né? Dizem aí nos livros de autoajuda, em algumas palestras motivacionais, que você deve mirar nas estrelas, porque pelo menos se você não chegar nas estrelas, você acerta na lua, né? Então a gente tem que mirar alto para acertar medianamente, mediocremente. Então, fazendo eventos lá no Laje, lá às vezes no sábado à noite, no sábado à tarde, começava a chover, o céu começava a ficar feio, né? Alguns relâmpagos, alguns trovões, e as pessoas me mandavam WhatsApp, me ligavam. E aí? Falei, e aí o quê? E se chover, o que você vai fazer? Eu falei, não, isso aí está fora do meu alcance. Nós somos sócios majoritários desse projeto. Nós mandamos em grande parte, nós realizamos grande parte, mas tem uma parte, tem um percentual que não está sob o nosso alcance, que está fora do nosso alcance. Então não tem como se preocupar com isso, é deitar e dormir. As pessoas às vezes diziam para mim assim, mas se chover você tem um plano 2 ou um plano B? Eu falei, meu filho, eu já mal consigo fazer um plano A, um plano 1. Como é que eu vou fazer um plano B ou um plano 2? Nós somos sócios majoritários desse evento, mas temos que contar com a participação, né? Com a colaboração, crer, acreditar que aquilo é para o bem, que aquilo tem uma finalidade positiva e que não é nosso trabalho. De que quando nós nos propomos a trabalhar dessa forma, as forças do bem conspiram a nosso favor. Não a nosso favor pessoal, mas a favor daquilo que nós estamos fazendo. Vamos continuar? E aí nós chegamos aqui, né, ao finalzinho do item 3, ele diz assim, agora ele vai falar da fé vacilante. Olha só, a fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Olha só, pessoal, eles estão falando, os espíritos, Jesus, Kardec está falando de nós, está falando da nossa vontade, da nossa disposição. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Nós vamos nos sentir seguros, essa calma a que o Evangelho se refere nesse item 1, 2 e 3, e agora no final do item 3 ali, ele faz porque essa calma vai vir naturalmente.
Rogério, e se chover? Meu filho, se chover, vai chover, não tem como intervir nisso. Agora, o que me cabia, o que cabia a essa equipe, o que cabia a esse grupo que está realizando esse evento, nós fizemos da melhor forma possível. Essa é a calma, é a tranquilidade de você às 8, 9, 10 horas da noite, na véspera de um grande evento, mesmo estando chovendo, você deitar e dormir. Uma porque motivado pelo cansaço, por ter feito a sua parte, por ter realizado aquilo que lhe cabia. E o outro por confiar, por estar confiante de que fizemos o melhor e que vai dar certo. E no outro dia, gente, eu saía de casa às vezes chuviscando, eu saía de casa às vezes estava chovendo e eu colocava um chapéu de palha. E chegava no lar e falava, isso aqui é para proteger minha cabeça do sol, porque a cabeleira já foi há muito tempo, né? Então eu levava um chapéu de palha, um chapéuzinho para proteger a cabeça do sol. E 8 horas, 9 horas, a chuva ia parando, 10 horas, 11 horas, quando começava o evento, o sol já estava a pino. E quando nós fazíamos a nossa prece inicial, o céu estava azul, bonito. Quantas vezes as nuvens rodearam todo aquele evento e só caíram depois do evento. Nossa, isso é intervenção dos espíritos? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não acredito nessa intervenção direta, mas eu acredito numa convergência de fatores ligados ao bem, ligado à disposição, ligado a essa fé interior que nós devemos ter, cristãos espíritas, então. São luzes novas sobre o Evangelho. São luzes que retiram de nós a infantilidade, a meninice de achar que Jesus vai realizar o evento, de que os amigos espirituais vão montar as barracas, que os amigos espirituais vão fazer por nós, vão fazer qualquer coisa por nós, a não ser nos motivar, eles não fazem mais nada, eles vão fazer, nos vão motivar, vão nos entusiasmar, vão nos intuir, mas é por aí. A nossa parte cabe a nós. E é disso que esse capítulo fala incessantemente. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma conclamação ininterrupta à fé pessoal, a essa confiança, que agora no item 4 ele vai colocar um limite. Porque muita gente pode estar ouvindo eu falar, mas nossa senhora, tu é pretensioso, hein? De achar que agora no item 4 você vai compreender por que dessa confiança minha. Cumpre não confundir a fé com a pretensão, com a presunção, desculpe. Cumpre não confundir a fé com presunção. Não, não é presunção. É fé pessoal, é acreditar que nós somos capazes. Quando tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a essas montanhas. Jesus não ia brincar com a gente. Agora, de que fé ele falava? Na fé em Deus? Não, essa fé em Deus, essa fé na divindade, ela é inerente ao espírito humano. Ela é inerente ao espírito humano. Seja ele espírita, cristão, nós trazemos dentro de nós essa certeza de uma força maior, de um Criador. Nós trazemos isso inerente ao espírito humano, indiferentemente de qual seita, de qual religião, de qual crença. Não é dessa fé que Jesus falava. E aí ele continua assim no item 4, olha só. A verdadeira fé se conjuga à humildade. A humildade de saber que você é sócio majoritário desse projeto, mas que não manda tudo. Você manda muito, mas não manda tudo. De você saber que existe por trás dessa disposição, por trás dessa motivação, por trás dessa própria fé, forças que fazem com que ela aqueça o coração. Forças que fazem com que você olhe para o desafio e não tema, que você veja a possibilidade de vencê-lo, de fazer o melhor possível, de fazer o que você é capaz e algo mais ainda,
Porque muita gente também diz assim, com a minha obrigação eu cumpro. Bom, obrigação já chama obrigação. É obrigar a ação. Você está obrigado a fazer aquela ação. Não está fazendo nada demais. Cumprir com a obrigação é obrigação. Você está obrigado àquela ação. O que conta é a partir dali, é o que você faz a mais. É esse plus. É essa parceria com o bem, é essa parceria na disposição de fazer, de realizar. E aí ele continua assim, olha, eu vou voltar porque a gente tem tempo. A Leila falou que eu podia ir até as 10 horas da noite, então fiquem tranquilos. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, porque sabe que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. É você saber que toda essa força, aliás, você é uma criação divina. Se não fosse esse Criador, nem você existia, quanto mais realizar autonomamente. Isso é uma conjugação, onde nós nos colocamos à disposição. Nós viramos para Deus e dizemos, o que tem para fazer aí? Está precisando de mim para quê? Mudar essa fala, sabe? Onde as pessoas vão fazer prece, né? Eu gosto muito quando as pessoas vão fazer prece na casa espírita e dizem assim, pedinte que somos, eu estou fora. Eu estou fora. Que negócio é esse de pedinte que somos? Nós já ganhamos a vida, já ganhamos a inteligência, já ganhamos essa capacidade de insatisfação, essa vontade de conquista, esse apoio, essa conspiração do bem a nosso favor. Nós conseguimos dominar esse planeta. Não tínhamos nada a nosso favor, a não ser o selo da razão. Momento sublime da criação, onde Deus coloca na fronte do homem o selo da razão. Eu existo. E eu começo a querer, a pensar. Bom, vamos continuar a leitura, porque senão a gente começa a divagar, né? Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm auxílio. Olha só, quando você reconhece que você mesmo é fruto dessa criação, quando você reconhece que a sua inteligência, o germe da sua inteligência é fruto da criação e que o desenvolvimento dessa inteligência, dessa capacidade é fruto do seu esforço, do seu trabalho. Estão servidos? Quando você percebe e se relaciona com Deus de forma a um filho que se dirige ao pai, pai, o que tem para fazer aí hoje? É o que? É roçar pasto, é derrubar o barracão, é construir uma casa, é edificar uma ponte, o que tem para fazer? Porque ele já nos deu tudo, nos deu a vida, nos deu a capacidade de sustento, a capacidade de desenvolver a inteligência. Nós fomos conquistando o livre-arbítrio, que coisa bonita. Sabe, ganhar a chave de casa, poder chegar mais tarde. Deus poder dormir sossegado, porque sabe que nós já somos responsáveis por nós mesmos e por aqueles que ainda estão caminhando para conquistar esse livre-arbítrio. A ponto de quando nós adultos, ele nos entregar outros filhos dele nas nossas mãos. Olha, estou te entregando aí, educa. Educa, lapida essa pedra minha. Lapida essa joia que eu estou te botando nas mãos. Nós somos co-criadores. Rapaz, eu não vejo, sabe, essa coisa de Senhor, nos ajude, por favor. Olha, não, meu Deus do céu, para, vamos fazer, vamos realizar. Nós somos capazes. Vós sois o sal da terra. Hajam como o fermento que leveda a massa. Se não bastasse, Jesus diz assim,
Vós sois deuses, e quando tiverem fé, quando entenderem isso, farão o que eu faço e coisa ainda maior. Ele não ia brincar com a gente. Ele não ia brincar com a gente. Ele não ia nos enganar. Nós somos co-criadores. Poucas vezes se pensa nisso. Nós somos tão capazes e Deus confia tanto em nós que Ele coloca nas nossas mãos os seus filhos. Cuida, ensina, encaminha, ajuda ele. Se nós pensarmos fora da caixa da consanguinidade, isso é uma grande responsabilidade, uma demonstração muito grande de confiança de Deus em nós. Nós somos co-criadores. Nós, espíritos humanos, somos a única espécie que cuida um do outro. Sabe, nós cuidamos um do outro. Nós tratamos nós protegemos. É muito bonito. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí ele diz aqui, eu vou ler só o item 4, o começo do item. O item 4 é pequenininho, eu vou ler de novo, de uma passada só, para que a gente pegue o cerne da questão. Olha só. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, porque sabe, simples instrumento da bondade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Por que os amigos espirituais vêm a nosso favor? Porque percebem em nós a disposição. Porque percebem em nós a vontade. Porque lá no Livro dos Espíritos eles nos dizem o seguinte, não, aqui, aliás, no Evangelho, aqui, capítulo 14, ou capítulo 15, ele nos diz assim, não, nós, espíritos, nós não ajudamos com invenções, com projetos, com descobertas. Não, isso é fruto do trabalho, da dedicação, da vontade do homem. Nós damos entusiasmo, damos vontade, damos disposição, estamos ao lado apoiando, mas temos que fazer a nossa parte. Quando os amigos espirituais percebem a disposição, né, e você é chamado para socorrer uma criança, como no relato de Mateus, vá com disposição, vá com fé em você mesmo. Com fé em que, se você tiver imbuído dessa capacidade, eu vou fazer, em nome de Jesus, eu vou fazer, porque eu sou o instrumento aqui nesse momento disponível. O que vai acontecer? Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. É por isso que, de repente, quando você está lá no meio daquela realização, aquilo para e fala assim, agora o que eu faço? E, de repente, vem a ideia. Vem a ideia. Vem uma sugestão. Tem aquele insight, aquele momento de lucidez que você chega a estranhar. É o que são os amigos ali te apoiando, te auxiliando, trabalhando em conjunto. Esses dois mundos se interpenetram. Eles agem. Nós agimos. O mundo espiritual influencia o mundo físico. E o mundo físico influencia ao mundo espiritual. Não existe lá e aqui. O que existe é uma interpenetração, uma relação profunda entre esses dois mundos. Aqueles de nós que tiver na hora, vamos daqui a pouco compor o plano espiritual e de lá está vindo muita gente, então esse intercâmbio é constante. Mas não, nós ainda acreditamos que no plano espiritual todos os espíritos são superiores. O senhor Allan Kardec diz que não, até porque daqui a pouco, gente, eu vou desencarnar. E como é que vocês vão pensar, olha, o Rogério agora é o espírito superior? Não, vai continuar a mala que é, vai continuar birrento, pirracento,
vai continuar do jeito que é. Não, você é um espírito superior, você é mais um espírito no plano espiritual. Existem espíritos crísticos, espíritos superiores, existem, como aqui também. Como aqui existem pessoas encarnadas que nos chocam com a sua bondade, com a sua disposição, com a sua inteligência, com a sua perspicácia. Lá também existe essa diferença e aqui também. Esses dois mundos se interpenetram. E aí ele termina dizendo assim, a presunção é menos fé do que o orgulho. Não é acreditar que você pode fazer sozinho. Por isso eu comecei dizendo que nós somos sócios majoritários da nossa vida e da nossa existência. Mandamos muito, mas não mandamos tudo. Não mandamos tudo. Porque tem coisa que acontece na vida da gente que não depende da gente. Tem coisas que acontecem que você pode fazer o que você quiser que não vai dar jeito. Desencarnar, por exemplo. E aí ele diz assim, menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado. Ou seja, eu não gosto muito dessas palavras castigado, e a gente tem que lembrar que o Evangelho trazia naquele momento ainda uma visão bastante religiosista, uma visão bastante católica, uma visão bastante característica da época. Então ele diz aqui, olha, o orgulho é sempre castigado, essa sensação é sempre demonstrada para nós que não é bem assim. É sempre nos ensinado, é sempre nos oportunizado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Ou seja, não é um castigo, é uma experiência que, pela nossa ação equivocada, acaba não dando certo. E nós vamos usar a metodologia, a pedagogia do erro e do acerto. Vamos fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, no meu caso, 100 vezes, para aprender como tem que fazer. Tem gente que aprende na primeira. Eu levo umas 100 vezes, porque eu sou teimoso. E aí ele continua agora no item 5, e nós estamos chegando ao final, pessoal. Nós estamos chegando ao final da leitura, Porque, como eu disse, a Leila falou que eu posso ir até às 10 horas. Item 5. E aí, nós temos aí mais 1h30 de palestra. Item 5. O poder da fé se demonstra... Vou tomar até uma água, porque esse item é da pesada, hein? Fazer palestra em casa tem essas coisas, gente? Caneca da gente, camisa bonita, blusa bonita, calça de moletom. Botei o sapato e a meia só com medo dos pernilongos. Fazer palestra em casa tem essas coisas. Eu estou falando aqui para um pontinho de luz. Só. Eu gosto de ver a reação das pessoas, principalmente quando eu falo algumas coisas que as pessoas se chocam. Eu gosto de ver a reação das pessoas. Vamos lá, então, no item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Esse item 5 não é fácil, gente. Sabe por quê? Porque no movimento espírita a gente está muito assim, vai lá na casa espírita, vai lá na casa espírita tomar um passezinho, aí depois você leva uma garrafinha de água para casa e toma sua aguinha que você vai melhorar. Ore, peça aos espíritos que eles vão te ajudar. Peça com fé, tenha fé, busque que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais vão te ajudar.
Vamos pedir aos amigos espirituais para colocar nessas águas todos os fluidos que você precisa. E no passe, meu irmão, pense. Eleve seu pensamento a Jesus. Peça a Ele para te aplicar esse passe. Ué? Então não precisa do magnetizador. Então não precisa de nós. Esse item 5, então, a gente pode até tirar do Evangelho. Porque esses são os espíritos desencarnados. Espíritos é só desencarnado mesmo, né? Se são porque Kardec nos chama a atenção que quando encarnados são almas. Certo? Ele convenciona isso com a gente lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então, nós acreditamos muitas vezes ou transferimos para os espíritos a responsabilidade que nos cabe. São os amigos espirituais que vão acalmar, são os amigos espirituais que vão aplicar o passe, são os amigos espirituais que vão fluidificar a água. Nós chegamos ao ponto, ao cúmulo, de nem pedir aos amigos espirituais a intervenção positiva nos ajudando na magnetização das águas. Muitas vezes nós as colocamos em uma mesa, em um canto da casa espírita, e acreditamos que alguém vai lá fazer a magnetização, a fluidificação dessas águas. Pelo menos uma prece, né? Pelo menos um convite. Porque o que diz aqui no item 5, me parece, é que quem faz somos nós. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Somos nós que aplicamos o passe. Aplicamos o passe agindo no bem, querendo o bem daquela pessoa, sem presunção, sem arrogância. E o que vai acontecer no item 4, o Evangelho nos diz? Amigos espirituais virão ao nosso socorro. Virão ao nosso socorro, mas Kardec nos alerta que quase sempre ajudados ou secundados pelos amigos espirituais. Quase sempre, não é sempre. Então devemos, no mínimo, fazer uma prece. Agora eu vou aplicar o passe. Eu devo parar, fazer uma prece, convidar os amigos espirituais para me ajudar, para me secundar, para me suprir naqueles momentos e naquilo que eu sou ainda não capaz ou deficiente. Mas é uma parceria. É uma parceria, eles não fazem tudo por nós. Se fosse assim, não precisariam de nós. Essa coisa da água magnetizada é muito interessante, porque eu digo sempre assim, olha, Rogério desencarnou, foi para o plano espiritual, depois de alguns séculos despertou, e aí alguém diz para ele assim, vamos lá no Bezerra de Menezes fluidificar 50 garrafinhas de água? Não. Vamos lá ajudar? Vamos, talvez vamos. Nós temos que fazer a nossa parte, confiando em Deus, acreditando em Deus, porque aí eles dizem ali no item 4 que amigos espirituais, que essa espiritualidade, que esses amigos que coadunam, que simpatizam com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a nossa disposição, vão nos ajudar. Naturalmente, mas é bom que nós convidemos. No mínimo, convidemos. E vamos parar com esse negócio de passezinho, de aguinha, de fazer uma oraçãozinha, uma precezinha. Palestrinha, então, eu estou fora. Palestrinha, eu estou fora. Ah, faz uma palestra lá, Rogério, é 10 minutinhos. Não tem como fazer uma palestra de 10 minutos, gente.
com finalidade, com método, não tem como fazer. A palestra se divide em proposta, desenvolvimento e conclusão. Não tem como fazer um trabalho em 10 minutos, a não ser que esse trabalho seja feito sem visar uma finalidade boa, prática, útil. Então é isso. Esse item 5, né, do poder da fé, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro tópico, o poder da fé. Não se fala ali em fé em Deus. Fé em Deus ali é consequência e ação raciocinada, ação arrazoada. É fé em nós, é crença em nós, é acreditar em Jesus, quando ele diz que nós temos dentro de nós em germe todas essas forças, todos esses potenciais que ele demonstrou na sua estadia, na sua estada, nas suas peripécias. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, sede como fermento. Nós temos que acreditar nisso. Eu tenho estado muito entusiasmado com o Evangelho, sabe? Não com o livro, não com a mensagem como um todo, mas com a proposta. Que é uma proposta totalmente pessoal, totalmente possível de ser implementada. Não é virar um beato, virar um santo ou um espírito superior. Não, não é isso. É de nós estarmos a braços, ombros com a espiritualidade, de nos colocarmos à disposição de Jesus, dizendo a ele o que tem para fazer. Eu costumo brincar que chegando à espiritualidade, talvez você não fique muito tempo atordoado com essa perturbação característica a cada um de nós. Todos nós passaremos por uma relativa perturbação no desenlace do corpo físico e a entrada no plano espiritual. Mas vai ensaiando aí uma pergunta. Né? Quando você despertar, seja lá onde, e tiver alguém do seu lado e te chamar de meu irmãozinho, você vai ter certeza que desencarnou. E aí já deixa engatilhada a primeira pergunta. Eu posso te perguntar uma coisa? E ele muito, né, espírito, sempre fala assim, gente, pode, meu irmão, pode perguntar. Nós estamos aqui para te ajudar. A gente acha que é assim, né? E aí você emenda logo na pergunta, meu irmão, o que tem para fazer aí? Tem muito serviço? Rapaz, eles já te pegam pelo braço, te botam em pé e falam, vamos, chama o chefe. Fala, tem uma pessoa aqui querendo trabalhar. É mais ou menos igual a casa espírita, sabe? Quando aparece alguém disposto a fazer. Dá para fazer uma palestra? Lógico, dentro da possibilidade, vamos fazer. Pode ajudar no passe? Lógico, dentro das minhas possibilidades, vou ajudar sim no passe. Vamos magnetizar a água? Vamos lá magnetizar a água. Dá para fazer um atendimento fraterno? Vou lá, lógico. Mais alguém aqui pode me ajudar? Eu vou lá, vamos fazer sim. Dá para ficar na cantina? Dá sim. Vamos estudar? Vamos estudar. Disposição, sabe? Disposição. Bom, pessoal, o tempo no 45º Conselho Espírita de Unificação passa mais rápido que aqui em Friburgo. Se fosse aqui no 8º seu, ainda não estava na hora, mas faltam ali uns 7 minutinhos para a gente encerrar. Vamos encerrar pontualmente, né? Na casa espírita a gente diria assim, olha, não, porque tem gente que vai sair da casa espírita, vai pegar ônibus, né? Senão vai perder. Não tem problema. Aqui a gente não tem esse problema, nós estamos em casa. Né? Todos em casa, no celular, no computador. Mas nós vamos encerrar nos próximos minutinhos aí, tá bom? Eu quis trazer essa mensagem hoje do poder da fé, porque nós temos nos portado de forma bastante reticente a esse processo. Sempre quando se fala em fé, pensa-se de forma até piegas, né, nesse igrejismo, nessa fé em Deus. Como eu disse, esse sentimento é inerente ao espírito humano. Vamos trabalhar em nós essa fé de acreditarmos nos nossos potenciais,
sem arrogância, sem presunção. Mas temos que acreditar em nós somos capazes. Quem vai aplicar o passo somos nós. Quem vai ajudar aquela pessoa somos nós. Quem vai socorrer aquele espírito que está trabalhando ali, que está junto daquela pessoa, somos nós. Vamos socorrer o encarnado e vamos socorrer o desencarnado. Vamos nos transformar em trabalhadores de Jesus e não, como pedintes que somos, nós vamos encerrar a nossa palestra. Nós vamos pedir pelos presidiários, pelos políticos, pelo não sei quem, pelo prefeito, pelos vereadores, pela direção da Casa Espírita, pela liderança do movimento espírita. Vamos fazer algo prático. Sabe, quer falar com a liderança do movimento espírita, manda uma mensagem para o coordenador do conselho. Manda um e-mail para a FEB. Manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um pedido para o CERJ, no nosso caso específico, aqui do estado do Rio de Janeiro. Não transfiramos para os amigos espirituais aquilo que nos cabe. E para encerrar essa noite, eu acredito que nós estamos chegando no momento das nossas vidas, espíritas que somos, no nosso caso específico, de nós deixarmos um pouco as meninices para lá e abraçarmos realmente os ensinamentos que o senhor Allan Kardec e os amigos espirituais da espiritualidade superior nos trazem, na intenção de nos envolvermos na transformação desse planeta, de nós nos transformarmos e, consequentemente, transformarmos o mundo ao nosso redor. De nós nos transformarmos e transformarmos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, de nós percebermos que somos co-criadores a ponto de Jesus entregar os seus filhos queridos nas nossas mãos no papel de pais, de guiarmos, de direcionarmos essas crianças, de abrir o coração para a evangelização, não essa catequese de querer transformar todo mundo em espírita, mas de compreender na sua essência o cristianismo, essa proposta corajosa de Jesus, que enaltece o espírito humano, que eleva a nossa capacidade de realização, que nos conclama à parceria, a fazer aquilo que eles, espíritos desencarnados, desprovidos momentaneamente do corpo físico, não podem fazer. Que nós formemos uma parceria, uma sociedade para a implantação do reino de Deus na Terra. E que isso não fique no religiosismo, na declaração e nas afirmações piegas. Não, não é isso. É de nós realmente arregaçarmos as mangas e perguntar para a vida o que tem para fazer. E ter a certeza de que filhos de Deus, unidos num só coração e em prol do bem, vamos vencer. Que Jesus nos abençoe e nos ampare e que tenha só um pouquinho mais de paciência com a gente, porque a gente está ficando esperto. E daqui a pouco, quando ele menos esperar, nós estaremos ao seu lado, ombro a ombro, tomando sua mão, e quando ele nos olhar, olharmos no fundo dos seus olhos e perguntarmos: o que você quer de mim, mestre? O que você espera de mim? Estou aqui pronto para fazer. Estou aqui pronto para realizar. Posso ser o trabalhador da última hora, mas disposto, de coração aberto. Deus nosso Pai, Jesus Divino Mestre e Amigo, que nós possamos, Senhor, encher os nossos corações de coragem, de vontade, dessa fé a que Jesus nos conclama, dessa fé corajosa, destemida,
de sabermos que quando agimos no bem, agimos no seu nome, na sua seara. Que nós coloquemos as nossas mãos, o nosso coração, a nossa vontade, à disposição da implantação do reino de Deus na terra, mestre. E que possamos corajosamente sentir o seu toque no nosso coração, na nossa fronte, nos conclamando a despertar, a abrirmos os olhos e olharmos sem medo, sem receio. E te perguntar: onde eu posso ajudar? Que trabalho tem? Onde eu posso ser útil? E o resto, nós temos certeza, Senhor, virá em acréscimo. Que nós possamos encerrar esta palestra comemorativa do 22º aniversário do Centro Espírita Luz e Verdade, esse nome tão significativo em seu nome, e que possamos, Senhor, nos despedir, levando os corações e a alma cheia de disposição, cheia de vontade e de confiança nas suas propostas. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Espero que tenha cumprido aí a finalidade do ICELISA, da direção do Centro Espírita Luz e Verdade. E, mais uma vez, quero abraçar de forma muito especial a todos vocês, àqueles realmente que moram no meu coração, e vocês sabem de que eu estou falando. Amigos de muitos anos, amigos que a gente tem um grande prazer em rever, em falar, em receber as mensagens. Fiquem com Deus. Até a próxima.